Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, está começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Hoje também improviso aqui, não tô em casa, então tô gravando no banheiro. É, vou comentar sobre o jogo, né? Cruzeiro e Boca, fui no Mineirão, que energia, sabe assim. Pra mim, eu tava com uma questão em relação ao Cruzeiro na Libertadores, porque acho que eu nem postei o vídeo, mas o último jogo do Cruzeiro na Libertadores que eu tinha ido foi aquele que o Dedé foi expulso no segundo jogo. Acho que foi contra o próprio Boca mesmo. E eu fui, eu ainda estudava, eu estava estudando em Ouro Preto, tal, saí de Ouro Preto, fui para lá e tinha comprado, né, pelo X, tal, Twitter, né, o ingresso, né, por cambista, porque não tinha sócio e tal. Quando eu cheguei lá, quem disse, né, passará a perna, mas eu não tinha pagado, assim, o cara não apareceu, então eu consegui comprar o ingresso, mas não tinha pagado nada pra ele, não. Ainda, né, ia pagar na hora e tal. E aí, eu fui pro Mineirão, só que a gente chegou, tipo, na hora do jogo, e o preço, assim, tava absurdo, não tinha como comprar, acho que tava R$ 400 cada ingresso, ou 250, era aí o meu pai que ia. Ele não comprou, e eu não morava em BH tal, não tinha ainda morado lá, e ele falou, Vitória, eu vou embora, se quiser você fica aí, que eu não vou comprar ingresso, né? E eu, tipo, com 13, 14 anos, não tinha nem noção de como eu ir embora do Mineirão e tal. Então, o que eu tive que fazer? Ir embora do Mineirão, tipo, a gente chega, acho que né? A gente ainda lá com o jogo começando, ouvindo a gritaria, o barulhão lá de dentro, assim, e não poder entrar e ir embora, né? A gente no ônibus, eu ouvindo o jogo, tal, ouvi o primeiro gol, tal, e eu lembro até hoje, no segundo gol, aquele que acaba sendo impedido, tal, a gente estava passando numa pracinha, tal, e passou por um barzinho. No barzinho, o povo saiu pulando. Então eu falei, não, o Cruzeiro vira. Tá já meio que empatando, né? Porque acho que o Idiota tinha ficado 2-0 e tal. Tá empatando e tal, né? Pelo menos tava indo pros pênaltis. Aí eu, né, eu do ônibus acreditando, enlouquecendo. Assim, depois o cara fala, né, pela rádio, assim, que a gente tava acompanhando, que, né, tinha sido anulado. Então eu tinha essa lembrança ainda de ter ido no jogo da Libertadores e não ter conseguido entrar, né? Então, eu só tava com, né, a última lembrança que eu tinha era desse jogo que eu não conseguia entrar da Libertadores, né, no Mineirão. Então, foi assim, né, quase emocionei lá por causa dessa questão, né, que foi pro meu primeiro jogo, vamos dizer assim, né, de Libertadores, assim, né, conseguindo entrar e tal. E, né, assim, fui no da Libertadores, no da Sul-Americana contra o Boca no passado, mas, né, não era a mesma competição. Que energia, assim, né? Muito diferente e tal, né? É outra. Eu fui na final do Mineiro, mas né, não se compara, assim, né? É outra energia, o povo gritando. Aí que ainda tinha um setor, né? Acho que deu quase o mesmo público da final do Mineiro, mas que energia, o povo gritando todo o jogo mesmo, assim, uma energia da torcida com os jogadores mesmo, né? A gente buscando o gol mesmo, né? Apoiando, tal. O Otávio no início do jogo, pô, né? Foi ovacionado, assim, né? Para dar apoio para ele mesmo, assim, né? Eu acho que saiu até um vídeo do Arthur Jorge, né? Acho que meio que a garganta dele deu uma travou aquela parte, né, da imagem do Cruzeiro. Eu sempre me arrepio, assim, é a parte que eu mais amo, né? Eu sempre gosto. Ele não conseguiu falar. Eu acho que ele queria cantar junto, mas quando ele viu aquele Mineirão todo cantando e tal, travou e não conseguiu. Aí acho que a Comebol até postou esse vídeo. Então, assim, outra energia, sabe? Assim, muito. Não, né? Quem gosta dessa questão de futebol tem que ir num jogo de Libertadores, porque é outra energia, né? É outro nível. Bom, agora vamos falar do jogo, né? Em relação ao jogo, assim, ganhou o time que, né, jogou, se propôs a jogar. O Cruzeiro, assim, acho que sou bem. Se tivesse
tido essa consciência que teve nesse jogo da catimba tal, né? De que ia ser um jogo pegado mesmo, o Boca veio para às vezes pro empate tal, para ele seria muito bom tal. Então veio pro empate, veio para catimba mesmo, acho que a Católica também, mas aí a gente toma aquele gol no finalzinho. Se tivesse tido essa postura, né, naquele jogo, provavelmente o Cruzeiro não teria tomado aquele empate. Porque você viu que os jogadores todos correndo, muito concentrados, indo na bola, não caindo na pilha desses jogadores, né? Acabou que o Matheus Pereira que entrou na mente deles, né? Assim, no finalzinho, acho que principalmente do Barril, né? Barril que foi expulso. Teve o que foi expulso, né? Acho que não é do Barril, não. Agora foi o que jogou com o Messi, o nome fugiu agora. Entrou na mente dele mandando beijinho, né? No final. Então, o Cruzeiro soube trabalhar isso, né? Nesse jogo. Acho que o outro, talvez por questão de ter sido o primeiro jogo e tal, né? Acho que não soube lidar com essa pressão. Nesse já soube. Então, acho que isso fez a diferença para esse jogo também, né? Vem numa sequência do Cruzeiro, né? Você vê tanto nos bastidores sempre essa questão de que saber jogar o jogo, não sair do seu do estilo de jogo, de estar concentrado ali, né? Tanto no jogo do São Paulo quanto no próprio jogo, né? Que do Goiás tal, não, mesmo o Cruzeiro às vezes tendo essa dificuldade, não se desconcentrou, não saiu, né, do seu estilo de jogo, que é jogar, de buscar o gol, né, de se desesperar. Então, nesse jogo ele conseguiu isso também e mereceu o gol, né? Teve uma gola do Arroio que dava para ter entrado, né, também, não ia ser um golaço. Acho que ele tem que ser para bater falta, escanteio. Teve até um escanteio do Matheus também, aquele que o Fabrício Bruno. Escanteio não, falta, né? Que o Fabrício Bruno dá a cabeçada e tal. Mas eu acho que, né, o Arroio tem se mostrado um bom batedor de escanteio, assim, talvez de falta também possa ser um bom, que acaba ficando o Matheus Pereira só. Eu tentaria ele. E aí, em relação ao jogo, eu falei, os jogadores souberam jogar o jogo, indo em toda a bola e tal. Acho que o Fagner até que jogou bem, mas acabou levando o cartão muito cedo e tal. E eu achei que o Prates entrou, né? O Cauã entrou melhor que ele, no Cauã Moraes entrou melhor que ele no jogo, né? Assim, mesmo sendo jogo de Libertadores, ficou mais com a bola, prendendo a bola. Jonatas Jesus, o Prime, assim, muito bom lateral. Tenho lembrado, né, o Dedé, assim, tipo, é, e a junção dele com o Fabrício Bruno ali tem dado muito certo, né? Fabrício Bruno voltando ao que a gente esperava, assim. É, Matheus Pereira, eu acho que jogou bem, mas acho que acaba que nesses jogos, assim, principalmente é, grandes, vamos dizer assim, eu acho que é ele que vai ser o mais caçado, então fica difícil para ele, às vezes, tirar algumas jogadas, mas ele tanto que dá aquele passe pro Caio Jorge, e o Caio Jorge dá pro Neiser, né? Então, acaba que a marcação dele está muito boa, então a gente acaba tendo que buscar procurar outros jogadores, porque senão vai ficar difícil, né? Às vezes, igual o, fizemos mesmo, na bola parada, nos escanteios. Outra questão também, eu acho que jogou. Otávio foi muito bem, assim, seguro, saindo do gol. Dá para perceber que para a própria torcida no Mineirão, eu fui no jogo, né, da Católica também, da Libertadores. Você vê a diferença da torcida bem mais tranquila, tá, em relação ao gol, quando teve o Otávio, teve o Matheus. Então, acho que assim como o Matheus, né, recebeu, acho que foi 5 jogos, né, de sequência, o Otávio merece 5 jogos de sequência para ver mesmo se vai, né, como ele vai se portar. E eu achei que ele foi bem. Em relação ao jogo, foi mais isso, o Cruzeiro tentando jogar tal, e o Boca não, tentando parar o jogo por faltas, né? O juiz, assim, muito despreparado, eu achei. Você vê, assim, que ele, né, parando umas faltas, conversando demais, né? Eu acho que
teve só tipo 40 minutos de bola rolando, se for olhar 40% de bola rolando ao longo do jogo é muito pouco, assim, né? Então foi um jogo que acabou, né, que o Cruzeiro teve que ir desde, né, através da força, ali, da vontade de conseguir esse gol, conseguir jogar, né, porque tanto o Boca e o Juiz não estavam facilitando. Mas acabou achando o gol, já poderia ter achado, igual eu falei, nessa cabeçada do Fabrício Bruno, teve a chance do Arroio, teve uma chance do Christian também. Dava para ter sido 2-0 também, acho que teve uma do Neiser com o goleiro que acaba, acho que perdendo a bola nos pés, o goleiro pega, e uma que antes do gol, que o Caio Jorge já tinha feito a mesma jogada, e aí acaba o goleiro fazendo uma defesaça. Então, o bom que foi que teve outras, né, criou chances, né, sem depender dessa criação do Matheus Pereira e tal, e com, né, trabalhando essa bola melhor. Então foi um jogo muito bom, o Cruzeiro um jogo, né, que assim, né, o Boca não teve chances no gol, né, se for olhar os dados, estatísticas, não teve nenhuma chance no gol, então ganhou o que mereceu, né? Agora, para o jogo de lá, vai ser um jogo difícil também, né? E agora tem a questão de que a Católica venceu, né, o Barcelona, né? Então o Cruzeiro vai ter que ganhar esse jogo o jogo da Católica na terça-feira agora vira um jogo muito importante de se ganhar, porque vai ter que ganhar um jogo fora e o último jogo em casa, assim, para ter a classificação normal, porque depois que ganhou estava em primeira, né? Ficou em primeiro por questão de desempate com o Boca, né? Critério de que o Cruzeiro ganhou do Boca, mas depois do jogo da Católica, que a Católica ganhou, já foi para terceiro, né? Então ele vai ter que ganhar o último jogo em casa e o jogo de fora, né? E conseguir um empate, pelo menos eu acho que nesse outro jogo fora de casa, por exemplo, contra o Boca, né? Que ainda tem um jogo contra o Boca, que eu acho que seria um que ainda valeria um empate, né? Vai ser um jogo difícil, mas com a Católica, eu acho que por jogo talvez seria um jogo mais fácil de conseguir a vitória. E o jogo em casa aí não tem como, é buscar a vitória mesmo. Acaba que vai ser o último jogo, né, dessa fase de grupos. Bom, agora é ver como que vai mesmo ser essa questão desses jogos pela frente e é continuar do mesmo jeito que acho que todo mundo está pensando de até essa parada para a Copa do Mundo, o Cruzeiro buscar se classificar para a próxima fase da Libertadores e estar numa situação mais tranquila no Brasileirão e também se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Acho que seriam esses três objetivos assim até a Copa e agora já está começando a surgir especulações de nomes e tal, né? E aí é esperar mesmo essa parada para a Copa nessa posição mais tranquila, tal, classificado para a Copa do Brasil, Libertadores, e numa zona mais tranquila do Brasileirão, para aí, né, ver o que nos espera para essa segunda, vamos dizer assim, etapa das competições. Bom, com isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comentem também o que vocês acharam do jogo, né, dessa catimba do Boca e até o próximo vídeo.